Feliz 2022! 2021 terminou com 2 grandes filmes falando sobre emoções e sentimentos, e isso diz muito, mas apenas um deles permanecerá para o longo do tempo e tem a possibilidade de se tornar um filme melhor. E este é Matrix 4. Conseguiu irritar os nerds conservadores, que agora entendem a bodega da metáfora trans e a metáfora crítica ao capitalismo, e não tem mais como fazer mimimi. Estão órfãos. E também uma cambada de crítico chato que acho que talvez não tenha entendido a proposta. Parabéns, Lana Wachowski. Parabéns. Caralho, o maluco é brabo. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Libarni, você está no Filodoxia para a crítica, resenha, um bate-papo com spoiler de Matrix 4. Simbora! But this is the moment for you to show us what is real. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que essa nerdalhada conservadora e mimizenta chegue aqui para acabar com a nossa festa, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações, e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, beleza? Então agora sim, bora começar! Lembrando que essa crítica contém spoiler. Antes de tudo e mais nada, que 2022 seja um ano da mudança, que a gente mande pra fora esses fascistas safados aí, neoliberais desgraçados, assim como vai ter eventualmente esse expurgo que a Lana Wachowski propõe aqui em Matrix 4. Coisa desgraçada de você se livrar, né? Essa Matrix, ela sempre se reinventa, ela sempre consegue nos explorar, nos extorquir, nos fazer a trabalhar nessa positividade, nesse Hakuna Matata muito doido, que só gera lucro, só gera renda pra outros que não nós. E aí, eu quero desejar um 2022 e 2023 com escolhas melhores nas nossas urnas aqui no Brasil. E para você e para toda a sua família, um beijo, um abraço e bom ano novo. Espero que tenha sido uma boa virada de ano. Vamos começar aí com a nossa primeira crítica de 2022, obviamente Matrix. Queria começar já com o... Momento Filosófico. E nesse momento filosófico aqui, eu poderia trazer vários autores, várias obras, mas eu vou trazer aqui Byung-Chul Han. Sim, vou trazer Byung-Chul Han e a psicopolítica, né? A psicopolítica de Byung-Chul Han, como o liberalismo e as novas técnicas de poder. Liberalismo e as novas técnicas de poder, psicopolítica de Byung-Chul Han. Vale a pena, obra rápida, tranquila, que pra mim é uma das coisas que a gente pode mais aplicar aqui a Matrix Resurrection, ou Matrix Ressurreição. Qual é a ideia basicamente aqui? O diálogo de Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo que dialoga diretamente com Michel Foucault. Michel Foucault, anteriormente, ele vai tratar lá da sociedade disciplinar e depois o Deleuze vai tratar da sociedade do controle. A sociedade disciplinar de Foucault é uma sociedade em que as emoções devem ser retiradas para que a engrenagem consiga funcionar. É a Matrix lá dos primeiros filmes que trata dessa ideia de você ter menos emoção, como os personagens têm, e você ter um funcionamento de escritório e tudo mais mecânico, mais maquinizado. Disciplina, né? Disciplina dos corpos e das mentes sem emoção. Aqui em Matrix Resurrection, ou Matrix Ressurreição, Lana Wachowski traz o que o Byung-Chul Han está tentando trazer. Em vez da biopolítica e do biopoder de Foucault, tem a psicopolítica de Byung-Chul Han. O que Byung-Chul Han vai dizer? Que na nossa sociedade do cansaço, basicamente, obviamente, nós somos de alguma forma levados a um cansaço e a uma estafa por um excesso de positividade, por um excesso de bajulação, e é mais ou menos isso que a sequência que mostra o Thomas Anderson produzindo o seu Matrix 4, A Revelia, está mostrando. É um homem em burnout, é um homem com ansiedade, é um homem em depressão e, para além disso tudo, o analista, né, esse novo arquiteto, entre aspas também, ele trabalha com a ideia de que nesse capitalismo do 4.0, né, dessa economia 4.0 neoliberal, as emoções são inseridas e incentivadas, não só para você produzir mais e melhor, olha aí a metáfora da energia, mas também para você se sentir mais engajado. Polarizar é interessante, dividir para conquistar, mexer com as emoções no Twitter, no Reddit, aqui no YouTube, com essa polarização, entre aspas, a crítica de Matrix. Então a ideia, por exemplo, quando você trata dessa noção de que a psicopolítica trabalha com emoções e de alguma forma faz uma espécie de desenho de afetos, emoções e sentimentos, acho que é uma crítica bastante interessante para a gente pensar filosoficamente como as nossas emoções estão sendo manipuladas por notificações, por curtidas, por likes, por engajamento e etc, etc, etc. E como isso faz com que no final nós produzamos um novo filme,
movimentemos a indústria, nós aqui trabalhemos para o YouTube, para o Instagram, para o algoritmo e tudo mais. Então acho que essa perspectiva, né, e a leitura que eu recomendo de Byung-Chul Han, psicopolítica e as novas técnicas de poder dentro do neoliberalismo, fica aí a dica para a gente poder entender um pouquinho da crítica que ainda há, que foi atualizado nesse neoliberalismo, que é uma crítica muito bem feita pela Lana Wachowski. Mas bora lá voltar para a crítica. Eu não vou esgotar tudo sobre Matrix 4 aqui. É um filme que causa estranhamento de propósito, causa desconforto de propósito. Depois de Matrix, por exemplo, o Chad Stahelski dirigiu John Wick, o Chad que faz a participação ali como marido da Tiffany, / Trinity, né? Então você tem um nível de ação que foi transformado e modificado. Tem muita gente perguntando e falando sobre Matrix 4 não tem uma sequência de ação histórica. Lá no Matrix 2 tem o caminhão e no Matrix 1 tem o bullet time, não sei o que lá. Isso é zoado no filme. Isso é zoado na cara da indústria, ou seja, na cara da Warner e também na nossa cara. Não é a história que nós esperamos ver. É uma metalinguagem que não acho uma espécie de muleta. Não acho. Pra mim tá tudo ali. Matrix tá ali. Tá a crítica à ideia, por exemplo, de a gente ser polarizado e dividido, nós e eles, né? Eles e a gente. E aí quando a Niobe fala com relação às máquinas em I.O., somos nós. Nós vamos fazer florescer as coisas. Então a ideia é que mesmo o conservador, mesmo aquele que é progressista, somos nós que vamos fazer a diferença. Então acho que tem uma medida, um fio muito bom assim, que não é ludista, né? Não é uma ideia contra as máquinas, pelo contrário, é uma ideia de que possamos trabalhar junto com as máquinas. É basicamente uma história de amor, é uma história de romance, mas uma história de laços. É uma história em que não há o individualismo que eventualmente é tão desejado pelo neoliberalismo, onde a gente, de alguma forma, se torna o empresário, o empreendedor, o roteirista, o diretor, o redator, aquele que apresenta o vídeo, aquele que faz o post no Canva e que faz tudo o tempo inteiro. Não, é uma ideia de laços, de se conectar, de buscar aquilo que você é, mas no outro, e com o outro, e para o outro, e ressignificar as coisas. É uma nova Matrix, com uma nova paleta de cores. É ressignificada as questões das lutas, por exemplo. As lutas, elas são diferente do que a gente viu. Quer ver a luta clássica? Vai ver o filme clássico, né, querida? Né, querida? Quer ver Bullet Time? Vai ver lá Matrix de 99, ele tá lá bonitinho pra você. Vai lá ver. Sabe como é que é? Então, Bullet Time aqui, ele é reconfigurado numa ideia de que, olha, você não tem o que fazer, né? O tempo, a esteira do tempo passa e você não tem como agir para além ou para demover o meu controle, o meu poder. Nós temos aqui um Neo que é desconstruído, é a desconstrução do herói e é o empoderamento dessa Trinity, dessa mulher maravilhosa, desse poliamor, dessa cultura trans também, onde você, de alguma forma, nós somos convidados a vivermos uma aparência de cabelo e tudo mais, que é reforçada pela Matrix, aí coloca aí Instagram e etc e tudo mais, que de repente não é o que a gente quer ser, não é o que a gente gostaria de ser, mas a gente é convencido que deve ser, né? Tem questões, assim, que pra mim são muito relevantes dentro do filme, não sei se todas são muito bem trabalhadas, mas aqui eu vou destacar uma segunda questão, talvez terceira, que é fundamental, que é a questão da sequência final, bem Jorge Romero, bem Madrugada dos Mortos, zumbis e tal. Aquela sequência final pra mim é fundamental, porque é a sequência que tá mostrando a crítica e o que o filme tá sofrendo, eventualmente até com transfobia e machismo, porque ouvi algumas críticas, né, falando sobre ela não era capaz, falando da Lana, ela não sabia o que fazer, falando da Lana, tudo numa questão meio transfóbica e ou machista, extremamente desagradável assim de ouvir, cara, porque pra mim ela é uma grande realizadora, é uma grande cineasta que consegue sim fazer te dar o service, mas ao mesmo tempo incomodar, mexer com você, e o filme é pra incomodar, é pra você sentir um estranhamento. Eu tô vendo Matrix ou não tô vendo Matrix? E se você conseguir se abrir para o novo, se abrir para as cores do arco-íris, se abrir para uma nova miríade de possibilidades, é possível pensar novos campos de ação. Então aqui Lana Wachowski vai trabalhando todas essas questões, incluindo uma ampliação de mitologia naquele parênteses ali com a Niobe, para não ficar também muito corrido o filme. Ele não é perfeito, mas voltando à sequência do Jorge Romero e dos bots, é fundamental entender como somos nós esses bots, que somos movidos pela emoção, pelos afetos, através do algoritmo, através da Matrix, e somos levados a atacar, a odiar, a perseguir, né? E isso tudo a gente vai fazendo durante esse processo louco de consumo de mídia e de consumo de informação, de conteúdo, e a gente nem se dá conta disso, que nós estamos sendo ainda manipulados, mas pela questão da emoção, pela questão do sentimento. E falando em ação dessa cena, cara, desde o segundo e terceiro Matrix,
Matrix, desde lá do advento do massacre de Columbine, da cultura armamentista, em que os jovens foram para lá de sobretudo preto, de óculos escuros e tudo mais, a gente vê na obra o que queremos ver, né? Nós projetamos o que há de nós na obra. E as irmãs, elas começaram a tirar isso da obra, né? O Neo não usa armas desde lá, obviamente. E aqui o Neo tem essa força da repulsão. Ele se recusa a lutar. Ele tá quase numa pegada da não violência, como tem Mahatma Gandhi propõe lá nos anos 70 e 80, salvo engano. E aqui tem um outro ponto importante. O nome dele é Neo, não é Thomas Anderson. Ele é o Neo. E aqui você tem essa nova jogada, né? É o nome que eu escolhi pra mim. É o nome trans que eu escolhi pra mim. Eu quero me chamar Renata. Eu quero me chamar Cláudia. Eu quero me chamar Glória Groover. Aceite o nome que eu tenho, que eu dei pra mim, porque eu, em essência, assim como você, somos seres humanos e somos iguais. Por favor, respeite o meu nome. Me chame como eu quero ser. Mas a Matrix, ela impõe formas, ela impõe padrões, ela impõe costumes, ela impõe binaridade. E a binaridade é retirada aqui do filme, inclusive na escolha da pílula. Você já fez a escolha que está dentro de você. Você já nasceu um homem trans ou uma mulher trans, ou você já não pertencia mais àquele emprego ou àquele relacionamento. Essa escolha já foi tomada antes e você nem percebeu que já foi tomada. Tem várias questões muito fortes e muito interessantes aqui em Matrix Resurrection. E para finalizar, eu não gosto muito de fazer comparações, mas vou fazer, você já percebeu. Matrix Resurrection, assim como Homem-Aranha Sem Volta para Casa, são filmes nostálgicos, né, que trabalham com essa nostalgia. Mas, cara, não tem comparação. Assim, Matrix Resurrection fez Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ficar pior. E olha que eu tinha dado uma nota dupla, né, pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. 7 e 9 por conta da nostalgia. E cara, se fosse dar nota hoje, mudaria. Matrix Resurrection faz a ideia do fanservice, da nostalgia, ser ressignificada com uma metalinguagem muito interessante, onde o cinema, de alguma forma, já perdeu espaço para o game. Mas isso não foi muito bem expresso no filme, né? Quando se fala de game, você vê um filme. Acho que faltou, de repente, pensar melhor como resolver essa questão. É bem verdade que o filme sofreu com a pandemia e tudo mais. A crítica à indústria e que vai ser feito mesmo caça-níquel e a nostalgia como movimento, como emoção que faz gerar lucro, tá lá, tá forte, é um comentário necessário, nominal ao Warner. Isso é puta corajoso, cara. Achei muito legal isso. Mas assim, não é obviamente um filme perfeito. Eu não gostei muito com o que fizeram com o Merovingio, né? Que é um mero comentarista, como se fosse um desabafo ali da Lana, como se fosse um desabafo contra, até atacando a gente, tipo, pra acordar a gente tá sendo manipulado pela nostalgia, pela emoção e tal, mas não gostei como ficou muito bem, assim, a solução no final das contas. Por que essa urgência da Bug de buscar o Neo? É só uma busca mesmo contínua e tal. Tem alguns pontos que não são, assim, muito bem resolvidos, mas fecha um arco muito bom, fecha um arco muito interessante, em que a gente é convidado a se abrir pra Matrix. E pra falar desse final, que final bom, que não é uma cena pós-crédito, né? É aquela cena ali que a Trinity arrebenta o analista. Mas eu só fiquei com uma coisa. Fiquei meio receoso de vilanizar a ideia de fazer terapia, de fazer análise. Fiquei um pouco com esse receio, mas acho que é um receio vazio, não é levado adiante. É importante, façam terapia, façam análise se puderem. É muito bom, é valioso, é quase que um imperativo necessário por conta desse modelo neoliberal que a gente vive de autoexploração. Então façam análise, né? Não acho que não fica assim a vilanização, não. Gosto da ideia do arco-íris, gosto da ideia de ressignificar, da Trinity ter os poderes do escolhido e, na verdade, os dois terem os poderes juntos, no final das contas, um ensina ao outro. E a cena pós-crédito que eu tomei como uma ofensa quando eu vi no cinema, cara, na minha cara, Get Tricks e tudo mais, ela é boa porque, assim, é uma zoação com a Marvel, é uma zoação com a nossa cara também, e a gente tem que saber lidar com isso, entendeu? Tu quer cena pós-crédito? Toma aí cena pós-crédito. Tu quer uma piadinha? Toma aí a piadinha. Tu quer sentir emoção com gatinho fofo? Toma aí gatinho fofo. Matrix 4 é um filme que faz pensar ainda assim, que ressignifica de alguma forma sem mudar o core de Matrix original, e que eu acho que tá faltando boa vontade e tá muito binária a disputa e a questão de se o filme é bom ou ruim. Não é só sobre isso. É um filme que mexe em pontos interessantes que vale a pena sim ser assistido. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Matrix 4 é nota 9. 9 puxando pro 10, tá? E eu derrubaria um pouco lá o Homem-Aranha de Volta pra Casa, rapaz, que aí tava com 9 e por aí vai, mas isso a gente já comentou. Mas Matrix 4, nota 9. Filmaço, vale muito a pena ser visto, gostei bastante. Deixa aí nos comentários, você achou que foi um filme porcaria, que é uma merda de filme? Coloca aí nos comentários, ressignificou ou não ressignificou? Você gostou? Não gostou? Precisa de um Matrix 5? Eu particularmente
Acho que não. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!